Antes da gente começar, eu ouvi Tamires falando uma coisa ontem, e Esté estava ontem, na verdade, eu ouvi hoje, Esté me mostrando. Ela falando assim, né, que na Bíblia o Espírito Santo é comparado a uma pomba, né? E ela falou assim: tenta se achegar a uma pomba, um pombo, de forma abrupta, assim, rápida. O que vai acontecer? Ele vai voar. Assim também é a presença de Deus. A gente tem que se achegar devagar, senão a gente espanta a presença de Deus. E antes da gente começar, eu queria só falar algo que quando eu cheguei aqui, cheguei aqui hoje, todo mundo sabe a luta que a gente tem enfrentado e parece que quando você chega na sua casa, parece que alguém morreu, assim, é estranho, né? Sua mulher, a mulher na casa, ela faz uma falta, irmãos, assim que... E eu não estou falando de atividades, tarefas, porque essas coisas a gente consegue outra pessoa e faz, mas eu digo da presença, assim, da coisa da estrutura da casa, assim. E a gente fica desajustado, né, as crianças e tal. Mas hoje, quando eu cheguei aqui, eu sentei, irmãos, meu coração se encheu de uma alegria que eu falei, cara, é estranho isso. Sabe aquela sensação de gratidão a Deus? Tipo, mas não faz sentido. Mas eu sentei naquela cadeira ali para ligar o computador e fazer algumas coisas e tal, e aí me veio isso no coração, e aí eu não tenho como não dizer o quão bom e suave é estar com os irmãos, sabe? Quão bom é agradável, como o Senhor nos fortalece, como essa adoração coletiva, como esse estar junto aqui, mesmo que não conversando, mas a gente se falando a mesma língua, adorando a Jesus, como isso traz edificação e como isso traz fortalecimento para a gente, sabe? Então, queria começar com esse testemunho aqui para os irmãos de que, cara, eu cheguei aqui, não cheguei abatido não, cheguei até de boa, mas eu fui transbordado por uma alegria e uma paz do Senhor, sabe? Que de fato é o que a Bíblia diz, que excede todo e qualquer entendimento, assim, e não é pelo esforço, não foi porque eu estava, engraçado, não estava orando. Eu só sentei ali, mas quando eu entrei aqui, eu senti que, falei, Deus, obrigado, Jesus. Acho que eu nem tenho lágrimas mais, mas meu coração dói de amor e de paixão e de agradecimento ao Senhor por tudo que a gente tem vivido, sabe? Por mais que aos olhos humanos pareça ser coisas ruins, mas Deus tem os seus desígnios, né? O Senhor sabe. Então, e eu passei a semana toda refletindo sobre isso e falando, Deus, é tão engraçado que quando você está ali pregando e tal, mas chega uma hora que você precisa exercer aquilo que você prega na sua vida, né? Porque quando você fala para os irmãos, oh, não, Deus, é quando as coisas estão indo bem, mas quando as coisas estão indo meio tensas, é como eu falei na última sexta, né? É a hora que o evangelho ele precisa ser vivido, né? É a hora que, né, é na hora que você se depara com essas coisas que você vê o quanto o evangelho ele precisa ser experimentado. E aí é onde a gente começa a pensar em várias coisas. Mas eu queria orar um pouco para a gente entrar. Espírito Santo, obrigado pela tua presença aqui, Senhor. Como diz as Escrituras, sem ti nós não podemos fazer nada. Nada vem de nós mesmos, Deus, se do céu não nos for dado. Não se aparte de nós aqui nesta noite. Que a tua presença ela continue pairando aqui sobre as
nosso coração, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, Pai. Fala conosco aqui, Espírito Santo. Eu oro em o nome santo de Jesus. Amém. Amém. E aí eu intitulei essa mensagem de os frutos da justificação na nossa vida, né? Na nossa vida diária. Porque às vezes a gente entra por essa porta da salvação e muitas vezes a gente esquece dos frutos que essa salvação ela nos dá. E que não são frutos só espirituais, irmãos. São também. Mas os frutos dessa justificação também nos ajudam a viver uma vida mais leve. E quando a gente está nesses momentos assim, irmãos, de aflições, dúvidas, várias perguntas começam a surgir no nosso coração, né? Tipo, Deus, por que eu estou passando por isso, Senhor? Será que o Senhor me ama mesmo? Será que o Senhor tem visto a minha aflição, a minha luta, a minha angústia? Aí a gente começa a olhar para a vida do ímpio e fala, mas o ímpio está prosperando e a gente está... Parece que a vida do crente não tem um dia de paz. É luta atrás de luta, e sai de uma luta, entra em outra, e sai de uma guerra e entra em outra guerra. E você vive naquela... Parece, irmãos, que a gente está o tempo inteiro brigando e lutando, assim, sabe? Isso vai cansando a gente, assim. Aí você começa a pensar, meu Deus, mas eu sou crente, Senhor. Será que eu preciso passar por isso? Será que eu preciso enfrentar isso? E muitas perguntas começam a afligir o nosso coração e a gente começa a questionar. Por isso que eu venho falando, abrindo um parênteses, que, irmãos, quanto mais a gente puder se encher das verdades de Jesus, quanto mais a gente puder se encher do Evangelho, quando nós estivermos em dificuldades, é aí que todo esse, como é que eu digo, todo esse estoque, você pode ir lá e buscar. Porque na hora que você está no momento mais difícil, é o momento que você não consegue orar, é o momento que você não consegue ter as disciplinas espirituais. E aí é o momento que você pode fraquejar. Mas essas perguntas que eu fiz aqui, meu Deus, eu sou crente, será que eu tenho que passar por isso? Não são perguntas novas, irmãos. Não é uma pergunta que só eu estou fazendo, só você faz ou está fazendo, ou vai fazer. Não é só isso. Não é só de agora. Você vai ver que a Bíblia vai mostrar que desde sempre os crentes passavam por lutas, aflições, perseguição. E é exatamente isso que eu quero conversar hoje aqui. Abre comigo em Romanos 5. Não vou ler agora não, vou só deixar para a gente deixar aberto. Romanos 5. A gente vai ver que no livro de Romanos aqui, Paulo vai trazer essa doutrina da justificação pela fé. Paulo vai mostrar os frutos dessa justificação na vida do crente. Ele vai ensinar para a gente a obra de Jesus. Ele vai mostrar para nós sobre a graça e a lei. Paulo vai mostrar muitas coisas, irmãos, para nós. Mas nesse texto que a gente vai ler aqui, a gente vai ver que Paulo vai nos mostrar qual é a nossa posição diante de Deus e qual é a nossa posição diante da nossa vida. Como que a justificação ela vai nos trazer elementos para a gente se posicionar diante de Deus e diante da nossa vida cotidiana, diante de tudo que a gente tem passado. Porque, irmãos, mesmo quando as maiores dificuldades, a maior dor da nossa vida que a gente pode passar, qualquer tribulação, irmãos,
a gente precisa se lembrar que nós estamos em paz com Deus. E que nós fomos salvos por uma graça. Mas não só isso. Existe uma promessa de que um dia nós vamos encontrar com Ele. E tudo isso que nós estamos vivendo, passando, vai acabar. É isso, irmãos, que a gente tem que se apegar. Vamos ler aí, capítulo 5, verso 1. O texto começa dizendo: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Ou seja, nós fomos declarados justos e hoje temos paz com Deus por causa da obra de Jesus. E aí ele continua no 2: foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos esperança de participar da glória de Deus. Verso 3. Também, ou seja, Paulo está dizendo agora que fomos salvos pela obra de Jesus, de que agora podemos desfrutar dessa graça com alegria, porque nós temos a esperança de que um dia vamos participar dessa glória. Mas Paulo vai dizer aqui no verso 3: mas também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento, para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Então, irmãos, você vai ver que nos capítulos anteriores, no 4, no 2, no 1, Paulo vai demonstrar como nós somos pecadores, como nós não conseguimos nos justificar pelas nossas obras. Mas agora, ele vai apresentar essa verdade, irmãos, da justificação pela fé em Cristo. Paulo agora ele vai mudar o foco da causa para os efeitos da justificação. Paulo agora vai mostrar que além de recebermos essa justificação pela fé em Cristo, essa justificação também ela tem efeitos práticos na nossa vida. Não é simplesmente uma fé filosófica. Não é simplesmente algo que eu penso sei lá, é meio que distante de mim. Não, Paulo vai mostrar para nós nesses versículos de que essa justificação, ela também passa por frutos práticos na nossa vida diária. Amém? Em outras palavras, o que muda na vida daquele que foi justificado pela fé? Porque talvez você pense assim, cara, beleza, ou você não pense, não sei. Mas muitas vezes a gente vive não pensando nessas coisas, né? Mas tipo, cara, eu sou justificado. Mas qual é a verdade disso na minha vida? O que isso muda para mim agora? Talvez é só o fato de você ser salvo? Talvez é só o fato de você ser justificado? Tudo isso é verdade, e sim. Mas ele também tem um efeito prático. E a resposta é: a justificação nos dá uma nova posição diante de Deus.
e uma nova perspectiva diante das tribulações da vida. Porque a gente crê que somos justificados em Cristo. Nós vamos ter acesso a coisas em Deus de que, se nós não crermos nisso, nós nunca teremos. E é isso que eu vou desenvolver aqui um pouquinho. E se nós não crermos na justificação, irmãos, nossa perspectiva sobre as nossas dificuldades, tribulações, elas serão muito pesadas. Nós não vamos conseguir dar conta. E está provado o tanto de pessoas que têm tido depressão, que têm tido dificuldades emocionais. Por quê? Porque as pressões dessa vida estão massacrando a gente. Talvez a geração dos nossos pais passaram por isso, mas era talvez era mais leve. Porque para a gente hoje eu vejo que é mais pesado. Porque nós sofremos pressão de todo lado, irmão. Você sofre pressão pelo seu posicionamento. Você sofre pressão de conhecimento. Você sofre pressão do seu trabalho. Você sofre pressão por ser mãe. Você sofre pressão por não ser mãe. Você sofre pressão por estudar. Você sofre pressão por não estudar. Você sofre pressão por não estar doente, por estar doente. Então, você está pressionado o tempo inteiro. Eu estou mentindo, irmãos? Essa análise minha é só minha ou... Mas, irmãos, e aí, velho, como é que vai ser? Como que vai ser? Então, a justificação, irmãos, eu quero falar aqui, ela não significa somente o perdão e a absolvição de pecado. Não é só isso. Ela também traz essa esperança da glória de Deus. Porque Jesus, ele não apenas nos salvou, mas ele também nos resgatou para o seu reino de amor. Amém? Então, essa justificação, ela nos traz a paz com Deus, como Paulo diz aqui. Ela nos dá acesso à graça de Deus. E ela nos traz a certeza da glória futura. Estão entendendo? Quando a gente entende que somos justificados, nós entendemos o que Jesus fez no passado, o que Jesus está fazendo agora, que é a sua graça, e para onde Ele vai nos levar. E ao mesmo tempo, ela nos ensina a enxergar as nossas tribulações, irmãos, como um instrumento de Deus para moldar e amadurecer a nossa fé. Parece uma conversa de masoquista, né? Mas é o crente, irmãos. Vocês entenderam? Então, ao mesmo tempo que nós temos paz com Deus, irmãos, nós temos acesso à graça e nós temos a certeza de que um dia nós vamos nos encontrar com Ele. Mas não só isso. Ele faz com que a gente olhe para tudo que nós estamos passando, entendendo que é o caminho para chegar até a glória. Sandra, dói um pouquinho, né, irmã? Mas amadurece a nossa fé. Há semanas atrás, eu não lembro mais quando, eu preguei sobre o que Deus está buscando, é a nossa raiz, né? E é isso, irmãos. A perspectiva correta da justificação, ela nos leva a entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quer ser coisas boas, quer ser coisas ruins. Lógico que tem todo aquele processo, né? É a vida acontecendo. Mas, cara, se nós cremos que Deus é o Senhor e governa a nossa vida, todas as coisas cooperam. Amém? Então, como eu falei, a justificação nos dá essa nova posição diante de Deus, irmãos. E a primeira coisa que Paulo fala aqui é: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus.
Então, a paz com Deus aqui, ela é uma bênção ligada ao nosso passado. Foi aquilo que Jesus fez na cruz. Porque antes nós éramos o quê? Se nós temos paz com Deus a partir da obra de Cristo, antes nós éramos o quê? Inimigos. Então, como inimigos de Deus, o que nós merecíamos era o quê? O que nós merecemos é o inferno. Mas a obra de Jesus nos deu paz. E eu não estou falando, não é a paz de Deus, mas é a paz com Deus. O que isso quer dizer? Que não é uma paz de sentimento, mas é uma paz de relacionamento. É como se eu e Rebeca estivéssemos brigados, estivéssemos sendo inimigos, e viesse Esther e nos reconciliasse através da obra dela, e conversasse e a gente fosse reconciliado. Então, nesse momento, a obra que Esther fez foi uma obra de reconciliação. Então agora existe paz entre eu e Rebeca. Não somos mais inimigos. Não temos mais nada um contra o outro. Pelo contrário, agora somos amigos. Nesse cenário que eu disse aqui Jesus seria a obra que Esther fez. E nós somos nós. Amém? Então, irmãos, é a paz da reconciliação com Deus por causa do sacrifício de Jesus. Então, não somos mais alvos da ira de Deus, irmãos. Agora somos filhos do seu amor. Por isso que eu estou dizendo que quando a gente entende a justificação, a gente começa a perceber e o nosso relacionamento com Deus começa a mudar. Sabe por quê? Porque a gente começa a olhar para Deus e não vê Deus irado. Porque antes de a gente entender isso, nós olhamos para Deus e achamos que Deus está sentado num trono, irado, doido para arrancar nosso pescoço. Mas Deus não está assim, irmãos. Deus não é assim. Sabe por quê? Porque nós temos paz com Ele. Bandeira branca, irmãos. A paz com Deus significa dizer que a ira não nos ameaça mais, porque somos aceitos em Cristo, irmãos. Então, quando entendemos a obra da justificação, a gente entende que não há mais uma ira sobre nós. Não há. Porque agora nós somos filhos aceitos por causa da obra de Jesus. Então, irmãos, a paz é um estado de paz que flui da reconciliação. Não é que Jesus fez a paz lá e agora não. Não. A paz é um ato que flui e ele continua para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que são reconciliados, para aqueles que são justificados. Pela morte de Jesus fomos reconciliados com Deus, não somos mais réus nem inimigos, agora temos paz com Deus. Você vê que às vezes as pessoas são tão assim, né? Aquela música do F. Hope, que ela fala, né? Agora temos paz com Deus. Tem gente que não entendeu essa parte da música. A paz que desfrutamos hoje, irmãos, custou o preço de sangue. A nossa reconciliação foi comprada pelo sacrifício de Jesus. Então a paz com Deus, ela não foi de graça. Ela custou muita dor, um sofrimento. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó, a escola bíblica aí tá
armado, hein? Mas Paulo, irmãos, ele não vai parar nessa reconciliação. A justificação não apenas muda o nosso posicionamento diante de Deus, mas ele também nos introduz nesse ambiente da vida de Deus. Não apenas temos paz com Deus, mas também vivemos na esfera da graça. Não é apenas ser reconciliados com Deus, mas nós precisamos entender que há uma graça, que temos acesso a essa graça. E se a paz com Deus fala de algo feito no passado, mas que perpetua até hoje, amém? A graça fala do que Deus está fazendo agora. É presente. O acesso à graça, irmãos, é um privilégio presente e contínuo. Por isso que nós temos enfatizado nesses últimos dias, irmãos, precisamos parar de querer agradar a Deus pelas coisas que nós fazemos, Sarinha. Porque não é pelo aquilo que nós fazemos, é pura graça de Deus. Por meio de Cristo, irmãos, temos acesso a essa graça na qual estamos firmes. Somos aceitos, somos filhos e somos herdeiros. E o que muda? Muda tudo, irmãos. Que se nós não conseguimos ver Deus pela graça dele, sabe o que a gente vai ver? A gente vai ver pela lei. Se a gente não conseguir abraçar a fé pela graça, nós vamos querer abraçar a Deus pelas nossas obras. E como eu sempre falo aqui, o evangelho não é para nos melhorar, irmãos. É para nos matar. É para nos transformar. Mas nós só podemos alcançar isso através da graça de Deus. Cristo não apenas abriu a porta da graça, ele continua sendo mediador diante do Pai. Por que temos muitos crentes hoje, irmãos, que não conseguem desfrutar da salvação? Porque eles acham que Deus está com raiva deles. Eles não conseguem entender que eles são aceitos, não é pelo aquilo que eu faço, mas é por Jesus. Continuaremos sendo pecadores, irmãos. Mas somos o quê? Justificados. Paulo começa dizendo o quê? Portanto, uma vez que pela fé somos declarados justos. Agora, velho, olha para mim e você acha que há justiça alguma em mim? Olha para tu. Lei. Misericórdia, irmão. Quando eu olho para a lei, não há justiça nenhuma nesse homem aí. Mas é pela fé, irmãos, que somos declarados, por causa de Cristo que somos declarados justos. Não é porque você doa o dinheiro, comida, não é porque você vem para a igreja, não é porque você, não é porque você ceia que você é justo, não, você é justo por causa de Cristo. Essa é a obra da pura graça de Deus. E aí Paulo continua, né? Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça. Que graça é essa, irmãos? De ter acesso ao Pai. A graça nos dá acesso à presença. E ao entrarmos nessa porta, encontramos a imerecida bondade de Deus. Nós não encontramos condenação ou juízo, irmãos, quando entramos pela porta da graça. Nós nos deparamos com a infinita bondade de Deus. Agora como? Como, Rebeca? Como? Aline, como, Aline? Como, Sandra? Como eu? Como, Thay? Como Dan? Como eu? E essa graça, irmãos, ela não apenas nos sustenta nesse presente, ela também aponta para o nosso destino final. Esse Deus que nos recebe aqui hoje, irmãos, é o mesmo que vai nos conduzir a essa glória futura. Você entende por que Paulo diz aqui que agora desfrutamos com segurança e alegria?
Você está entendendo por que eu estou... Aonde eu quero chegar, irmãos? Porque muitas vezes nós vivemos uma vida difícil, uma vida de cão, falar igual o povo aí, uma vida de cão, comendo lavagem, igual o filho perdido. Mas a Bíblia está dizendo que podemos desfrutar com segurança e alegria. Porque essa graça, irmãos, é ela que nos sustenta. É ela que nos dá acesso a, sabe o quê? A você não ter que vir até um sacerdote e pedir para ele, ora, pede a Deus por mim. Amém, estamos aqui para sustentar uns aos outros, mas essa graça lhe dá a permissão de você entrar na presença de Deus e falar, Pai, por que me abandonaste? Pai, ouve, a mesa chegou a tremer, nem a mesa aguentou a pressão. Acho que é o peso da glória aqui, né? Essa graça nos dá esse acesso livre, que nós podemos nos achegar sem culpa, que nós podemos nos achegar a Ele sem condenação, que nós podemos nos achegar a Ele e vamos receber o seu amor, a sua bondade e todos os seus atributos. É por causa dessa graça que foi concedida pela fé em Cristo que podemos desfrutar com segurança, firmeza, sem medo e alegres. Talvez essa parte mais difícil, né? Segurança a gente até mas na hora da alegria a gente e agora? Vai um Vivans aí, né, para ajudar na alegria. Mas a Bíblia, irmãos, a gente precisa responder essa palavra, irmãos. Sabe por quê? Porque senão a gente vai ser esmagado pelas nossas lutas o tempo inteiro. E nós vamos nos esquecer que nós temos paz com Deus, irmãos. Deus não está lutando mais com a gente, não. Pelo menos não aqueles que estão em Cristo, né? Deus não está mais... E Deus, agora nós temos acesso. Pela graça, você não precisa ficar fazendo oferendas. Você não precisa ficar fazendo mais, ajoelhando e fazendo 10 passos, 10 voltas. Fala igual um irmão, que você não precisa mais, vamos fazer a campanha das muralhas, para cair a muralha de Jericó, porque agora, não, irmãos, tudo bem, você pode orar, beleza. Mas não é isso, irmãos. Porque é a graça de Deus que nos permite viver e desfrutar dessa segurança e dessa alegria. Amém? E a terceira coisa que Paulo vai dizer aqui é sobre essa perspectiva da glória, que fala do futuro, que é onde todo mundo gosta, né? Porque a gente sabe, irmãos, que virá tempos difíceis, mas também virá dias gloriosos e eternos. Então, se a paz tem a ver com o passado, a graça tem a ver com o presente, irmãos, essa perspectiva da glória tem a ver com aquilo que nós esperamos. É o Maranata. Mas a verdade é essa, irmãos, que quando a gente entende a justificação, irmãos, a gente não tem medo do futuro. A gente não tem medo. Porque, como a Bíblia está dizendo aqui, que a nossa esperança ela não é incerta. A gente sabe o que vai acontecer. Mas na verdade é que a gente quer esse negócio aqui. Né? A gente quer isso aqui. Tem hora que eu penso que é igual a viagem. Lembra daquela novela? Sabe? Será Alexandre? Não, Alexandre não. Alexandre é aqueles que não morreram em Cristo, né? Mas, cara, assim, velho, esse é um mistério que todo mundo, sim, né? Mas ninguém voltou para falar como era. Mas a verdade é que se a gente entende que somos justificados, irmãos, nós entendemos que o nosso destino é estar com Ele. Então não tem por que temer. Não tem por que temer. Não tem.
Porque a nossa esperança é certa. E qual é o objetivo, irmãos, dessa esperança? Qual deve ser o objeto da nossa esperança, na verdade, dizendo? É a glória de Deus. Já imaginou, irmãos? Não ter mais sono. Que ontem eu estava parecendo que eu tomei um remédio que eu dormi o dia inteiro. Não vai ter sono, não vai ter preguiça, não vai ter nada disso, ó. Vai ser tipo a Aline na vida assim, ó. Rindo o tempo todo. Ou Rebeca vendo os ciprestes assim, as luzes coloridas. Amém? Então, irmãos, nossa esperança da glória não está baseada na nossa fidelidade, irmãos, mas na obra de Cristo. Porque se depender da minha fidelidade, da sua fidelidade, já era. Por isso que eu venho ressaltando a graça de Deus, irmãos. Essa esperança, essa alegria futura, ela não vai depender da minha fidelidade. Ela vai depender, e ela depende única e exclusivamente da perfeita obra de Cristo, da sua ressurreição. Porque como eu falei aqui na semana passada, né? Jesus nos salvou quando ele morreu, mas quando ele ressuscitou, foi completo. Ele venceu a morte. Então não tem mais o que temer. Então, essa talvez, irmãos, seja a maior pergunta que a gente faz hoje. Beleza, Deus. Eu creio que temos paz com o Senhor. Eu creio na graça. Eu creio em tudo isso que Ele está falando aí. Mas ainda assim, por que ainda eu tenho que enfrentar tudo isso? E Paulo vai responder. A Bíblia não deixa a gente sem resposta nenhuma. Porque a resposta de Paulo, irmãos, ele não vai contradizer aquilo que eu venho falando aqui. Porque Paulo vai dizer que as tribulações elas vão cooperar para esse processo de ser preparado para alcançar a glória. Só para resumir esses 3 pontos que eu falei aqui. Os frutos da justificação é paz, graça e glória. A paz vai se referir ao efeito, a paz se refere à justificação que foi feita no passado, né? A graça é o efeito contínuo e presente, e a glória é o efeito final de justificação, que é aquilo que vai vir. A paz nos convida para a gente olhar para trás, para a inimizade que acabou. Não existe mais inimizade entre nós e Deus. A graça nos faz olhar para Deus como Pai e não como padrasto, muito menos como adotado no sentido de não amado. A graça nos faz olhar para Deus como um Pai amoroso, que nos adotou em amor. E a glória nos faz olhar para diante, para o objetivo final. Por isso que nós não podemos ficar presos. Por isso que Jesus nos libertou. Para que a gente entenda o que Ele fez no passado, o que Ele está fazendo e para onde Ele está nos conduzindo. E aí vem a pergunta, né? Se somos justificados, temos paz com Deus, temos acesso à graça, à esperança gloriosa, por que enfrentamos tantas tribulações? Por quê, irmãos? Verso 3. Também nos alegramos
ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. Então agora, a justificação nos dá essa nova perspectiva sobre o sofrimento, irmãos. Nós entendemos que eu vim falando até então sobre a nossa perspectiva a respeito de como a gente se relaciona com Deus. Amém? E agora, como essa perspectiva da justificação nos ajuda a relacionar com a nossa vida diária. Como entendemos que somos justificados, nos traz uma nova perspectiva sobre os sofrimentos. Porque a justificação, irmãos, ela não vai preparar a gente só para o céu. Ela também vai nos equipar para viver uma fé madura aqui e agora. Porque senão, irmão, sabe como é que nós viveríamos? Sabe como é que seria a vida do crente? Flutuando. Não, é só lá. O cara vivia o tempo inteiro pensando no futuro. Mas e as lutas desse presente? A gente vai ser irresponsável de não ter que lidar com elas? Nós temos que lidar com essas coisas, irmãos. Não tem o que fazer. Não adianta, não existe uma fórmula de você jogar as coisas para debaixo do pano e fingir que elas não acontecem. Porque hora ou outra, ela vai sair debaixo do tapete e vai virar uma montanha de BO para resolver. Então não tem como, irmãos. É por isso que a gente precisa viver uma fé madura, irmãos, porque Deus sempre vai nos chamar para essas duas perspectivas, nós olharmos para Ele e nós olharmos para aquilo da forma como nós estamos vivendo. Porque uma fé fraca, sabe o que ela faz? Ela vive se justificando, e ela vive o tempo inteiro se escorando nos seus problemas para não viver uma realidade espiritual. Uma fé fraca, ela deixa de acreditar nas promessas da Bíblia por qualquer coisa. Uma fé que não é experimentada, sabe o que acontece? Na primeira, ela vive, na hora que está tudo bem, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, glória, sapateia, rodopiia, é xarabapá. Agora na primeira tribulação, meu Deus, o Senhor se esqueceu de mim. E cadê o Shaba? Na hora dos momentos mais difíceis da vida. Porque talvez, eu não tenho uma pesquisa disso, mas talvez a maior porcentagem da nossa vida é luta. Talvez a sua não. Talvez a minha não. Mas as lutas não se expressam só externamente. As piores lutas são as internas. As piores lutas é você contra você mesmo. É aquele lugar onde ninguém vê. Porque talvez as lutas externas a gente até consegue disfarçar e fazer máscaras e tal, e fingir. E porque a gente infelizmente ainda tem essa fé vacilante, a gente não consegue ainda expressar totalmente as nossas debilidades. Mas o meu chamado aqui para nós, irmãos, é que a gente comece a entender que o nosso problema com Deus já foi resolvido. Não tem mais dívida. Já foi resolvido. Só que agora a gente precisa resolver um problema, que é como nós lidamos com as nossas tribulações. Porque às vezes, sabe por que nós não conseguimos muitas vezes lidar com esses problemas? Porque a gente ainda não se resolveu com Deus. A gente ainda fica tentando querer agradar a Deus por vários caminhos. A gente ainda não consegue crer na graça. A gente ainda acredita ainda que Deus está trazendo punição para nós. Por isso que a gente não consegue lidar com essas coisas. Amém? Aquele que foi justificado demonstra alegria não apenas na esperança da glória, mas também no sofrimento. E como eu estou falando aqui, irmãos, pode parecer que talvez essa conversa aqui, você está fazendo apologia a sofrer. Não, irmãos. Não é isso. Até porque também não é qualquer sofrimento, tá? Porque às vezes a gente acha que,
porque eu tô sofrendo uma glória em padecer. Olha, não vou entrar nesse assunto aqui, mas não é qualquer sofrimento, irmãos. Não é porque seu calo estourou lá, sua unha encravou, que você está padecendo pela glória de Deus. Amém? Depois a gente se aprofunda nisso. Mas, irmãos, tanto as tribulações presentes como a glória que vai vir, irmãos, elas precisam ser objetos da nossa alegria. Tanto aquilo que nos espera no céu, como aquilo que nós estamos vivendo agora. Aí eu te falo agora com experiência nesses dias, né? Como manter a alegria do Senhor em que parece que sua casa está de luto. Só pela graça. Só pela fé. Só la gratia. Só Cristo, irmãos. Então, como Paulo vai dizer aqui, que essas tribulações, elas são meios para nos conduzir a essa glória. Olha o que o verso 3 vai dizer, né? Ai, Jesus, cadê? Aqui. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para desenvolvermos perseverança. Essa versão está dizendo o quê? Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A questão aqui, irmãos, não é se vangloriar no sofrimento por causa do sofrimento, entende? Mas é pelo fruto e o resultado que ele traz. Porque se você vangloriar pelo sofrimento, você vai ser autocomiseração. Vai ser sentimento, vai ser pecado. Mas é entender que aquilo que você está passando, ele vai gerar um fruto eterno. Ele está gerando um resultado eterno. Então, por isso, irmãos, a gente precisa ter essa perspectiva correta sobre as nossas tribulações. Olha, 1 Pedro 4 vai dizer assim, ó: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Gloriar-se nas tribulações, irmãos, é um fruto da fé. E se você for olhar o significado da palavra original para a tribulação, ela vai significar pressão. E lembra que eu comecei falando no início? São pressões de todos os lados. Talvez tribulação, irmãos, não são as nossas doenças, nossas enfermidades, nossas doenças. É muito mais profundo. E aí, quais são as pressões que você tem sofrido esses dias? Mas a gente precisa discernir. Essas pressões, elas estão gerando em nós. Essas tribulações, essas pressões estão gerando em nós frutos eternos? Ou elas estão gerando em nós amargura, angústia, tristeza? Fica com essa aí. Estou terminando, tá? E aí Paulo vai dizer que a tribulação produz perseverança. E aí, irmãos, sabe o que é? Não tem como você não entender que Deus está sendo pedagógico aqui, né? Deus está simplesmente usando as tribulações para gerar em nós frutos.
Por quê? Porque essas tribulações, elas vão gerar em nós, ali ele fala perseverança, né? Algumas versões vão falar paciência. E aí, uma das coisas que eu pensei nessa palavra foi, todo mundo tem acompanhado nossa luta lá em casa, e uma das coisas que essa doença ela é lenta. Ela é uma recuperação lenta. Ela não é só lenta, ela é lentíssima. Ela é muito lenta. E aí você fica querendo acelerar o processo. Mas chega uma hora que você não tem como. Não tem. Você pode enfiar remédio, você pode... Não tem, irmãos. É literalmente confiar e esperar. E crer que vamos sair ilesos de todo esse processo. Mas o que eu tenho aprendido nisso? É que esse tempo, ele precisa gerar em nós paciência. Ele precisa gerar em nós perseverança. E aí não tem como você também não olhar para a comunidade e você ver, né? E aí, Deus? Aí a pergunta que a gente sempre faz, né? O que Deus está gerando em nós é o quê? Perseverança. Paciência. Dói? Dói. Mas você não tem como acelerar o processo, irmãos. É como um jardim. Você tem como pegar, a não ser que você pegue uma planta lá e já bota ela já grande lá. Mas ninguém faz isso. Se você quer cultivar um jardim, você pega a semente e você vai lá todo dia, bora semente, cresce, cresce. Você não faz isso. Você fica regando. Você vai lá, ó, ara a terra. Mas quando chega nas nossas dores e dificuldades, irmãos, a gente quer acelerar o processo porque aperta o calo e dói. Mas não tem como, irmãos. Porque não tem como gerar paciência, perseverança, se não for pelo sofrimento. Sinceramente, tem como. Vamos pegar pelas crianças, que a gente se comporta do mesmo jeito. Esté está no meu pé desde antes que eu prometi um negócio para ela. Toda hora, e aí, pai? Aí eu estou gerando paciência nela. Amanhã, beleza. Amanhã sem falta. Amanhã até meia-noite. Olha aí, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Aí hoje à tarde ela chegou para mim e falou assim, tem que esperar, né? Eu falei, gera paciência, perseverança. É isso aí. A tribulação gera. É lógico que eu estou só contextualizando aqui. Mas é a mesma lógica, irmãos. A gente quer acelerar o processo. Eu podia acelerar o processo? Podia. Mas eu não quero. Eu quero que seja agora. Talvez Deus só quer que seja quando? Não sei. Deus não poderia chegar lá e botar a mão na Alessandra e falar assim, ó, levanta e anda. E agora você dança, volta a capoeira de novo, e não sei o quê. Deus podia chegar a Sara e levantar ela da cama agora, ela podia vir aqui agora testemunhar? Poderia. Mas por que Deus não faz? Não sei, irmãos. Aí é onde muitos crentes estão morrendo, que não conseguem esperar. E Paulo está dizendo que a tribulação produz perseverança. Então, o sofrimento não é apenas um caminho de glória, mas também um caminho de maturidade, igreja. Porque quem quer as coisas rápidas são eles, velho. Eles aí, se você falar para eles que você vai dar uma comida agora, eu vou dar um pastel ali. Bora. Terminou o culto, que hora? Não terminou, não. Não, bora, tá demorando demais. Ó, o tio Tiago tá conversando demais. Eu quero comer meu pastel. O exemplo disso, nós não conseguimos esperar, que a gente faz, a gente pede logo aqui, para quando a gente chegar lá, tá pronto. Mas nós podíamos ficar lá, na comunhão, não, mas nós queremos acelerar, chegar lá e já comer. Que a gente é desses. O Davi vai dizer lá no Salmo 119, foi-me bom por ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Praticamente Davi está dizendo, foi bom ter apanhado, Senhor, para eu aprender a sua lei. Amém? Verso 4 vai dizer, cadê? E a perseverança produz caráter aprovado. Eu não preciso nem explicar isso aqui, né? O texto já é claro. Então, quanto mais perseverança,
mais o Senhor está te gerando um caráter aprovado. Aí eu vou perguntar, e aí agora? Será que nós estamos sendo aprovados pelo Senhor? A palavra original aqui, ela vai expressar algo que é como se fosse o fogo que purifica a prata e o ouro, né? Então, a tribulação para nós, como crentes, é a purificação para que a gente chegue limpo diante de Deus. Amém? E a esperança e a experiência produz o que? Esperança. Cadê? E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. Ou seja, irmãos, só quem tem um caráter aprovado que vai ter uma esperança firme. Não tem como, irmãos. Se a gente for desaprovado por Deus, a gente não vai ter esperança em nada. A gente vai viver, sabe o quê? Tentando consertar os nossos problemas. A gente vai viver o tempo inteiro tentando resolver os nossos problemas, e a gente nunca vai chegar em lugar algum. Porque a gente sempre vai estar preocupado com agora. A gente vai estar sempre preocupado com como resolver a nossa vida. E por último, irmãos, a nossa esperança ela não é vaga. O texto vai dizer aqui: essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama. Ou seja, irmãos, não tem como você desconfiar, porque Deus não é como nós. Deus nunca vai te decepcionar. Por isso nós não precisamos ter medo de confiar. Nós não precisamos ter medo das tribulações que vão gerar em nós uma vida eterna. Sabe por quê? Porque nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos que se nós estamos padecendo pela coisa certa, assim como eu li o texto, nós também receberemos a glória que Jesus recebeu. Nós também seremos participantes da glória. Da mesma forma que nós fomos participantes do sofrimento de Cristo, nós também seremos participantes da glória de Cristo. Por isso, irmãos, a justificação não muda apenas o nosso destino eterno, irmãos. Como eu falei, ela também vai transformar a nossa caminhada diária com Deus. Quando nós entendemos que somos justificados, irmãos, nós entendemos que nós temos paz com Deus, nós entendemos que nós precisamos permanecer firmes, nós entendemos que há uma glória que nos espera. Mas não só isso, nós também entendemos como vamos lidar com os nossos dilemas diários. Enquanto caminhamos para a glória, irmãos, Deus vai usar até as nossas tribulações para nos aperfeiçoar. Eu não estou dizendo que Deus vai nos dar tribulação. Eu estou dizendo que Deus vai nos aperfeiçoar nas nossas tribulações. Deus pode dar? Ele é Deus. Lembra de Jó? Só que Jó falou o quê? Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Ó, irmãos, Cristo não nos salvou apenas para a gente ficar olhando para o céu, contemplando algo que um dia chegaria. Ele nos chamou para viver essa vida eterna agora. O que a Bíblia fala? A vida eterna é conhecer a Cristo. A gente precisa entender, irmãos, que há uma glória que nos espera, mas também há um Deus que nos sustenta agora. Porque senão a gente vive uma vida apartada, só na ilusão, só na esperança da era vindoura, e a gente acaba esquecendo de viver Jesus agora, de viver essa experiência dessa alegria agora, de viver essa vida eterna agora.
Irmãos, nós temos um privilégio, vocês vão me matar, mas é isso. Nós temos um privilégio hoje de viver algo que quando a gente estiver na glória, a gente não vai viver. Pode ser heresia, tá? Se tiver, depois vocês me corrigem. Sabe o que é? Na glória nós não vamos ter tribulação. Olha que bênção. Só que agora aqui, sabe o que você pode provar para Deus? Que você o ama pelo que Ele é, independente da sua vida. Você não ama porque você ganhando uma vida eterna. Você não ama porque você vai ter acesso a Ele eternamente. Você não ama porque Ele vai te livrar. Não, você o ama porque Ele é. Está entendendo por que eu disse que a gente tem o privilégio hoje de mostrar para Jesus o nosso amor no presente? Por isso, irmãos, o crente, ele pode andar em meio a muitas lágrimas, desesperanças aqui, mas uma coisa nós não podemos perder, é a esperança de Cristo. Isso, irmãos, nós não podemos perder. Porque se a gente perder, irmãos, se a gente não entender que Jesus nos justificou, se a gente não entender que essa justificação, ela nos dá acesso livre a Deus, e que essa justificação, ela nos permite viver, mesmo diante dessas tribulações, por cima de tudo isso, nós vamos sucumbir. Nós seremos uma igreja abatida. Nós seremos uma igreja que não vai triunfar. Nós seremos uma igreja que não vai viver plenamente. Os irmãos estão me corrigindo aqui, né? Amém. Meus diretores. Nós não vamos conseguir viver, irmãos. E deixa eu te falar uma coisa. Você acha que Jesus te salvou para você sobreviver? Tu acha isso, sinceramente? Porque se fosse para você sair dessa terra aqui, Jesus já tinha te recolhido. Mas por que Ele está mantendo tu aqui? Já pensou nisso? Já? Você chegou em que conclusão? Qual é a conclusão que você chegou, irmãos? Sabe o que é? É que Jesus Ele quer que você desfrute daqui aquilo que um dia você vai desfrutar lá. Ele quer, irmãos, que nós vivamos alegres aqui. E eu não estou dizendo uma alegria de euforia, irmãos. Eu estou dizendo de uma alegria de crer que somos livres. Eu estou dizendo de uma alegria de crer que, apesar das tribulações, em todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo. Essa é a proposta, irmãos. Por isso que eu falei por isso que eu comecei dizendo para nós qual é o fruto da justificação na sua vida. Quais são os frutos que você tem vivido dessa justificação, de ser salvo, de ter recebido essa graça? É para a gente ficar preso, desanimado, com medo, abatido? Não. Semana passada, retrasada, a Lila trouxe uma palavra aqui e ela falou, sabe o quê? Ela mostrou um texto lá, não lembro qual foi o texto, mas Paulo falando sobre várias lutas que ele teve. Ele foi chicoteado, ele foi expulso de cidade, ele foi apedrejado, ele sofreu naufrágio, ele sofreu um bocado de coisa. E no final do texto ele diz assim, mas sobre mim pesa o peso da responsabilidade da igreja. Se Deus está preservando você, é porque pesa sobre mim e você um peso de responsabilidade de carregar a glória dele. Pesa sobre nós o peso de carregar a alegria do Espírito Santo, irmãos. Por isso, talvez você pode estar abatido agora, desanimado. Tudo bem, beleza, ok, é só um tempo, mas isso não pode ser um tempo permanente. Essa não pode ser a nossa vida. A gente pode até desanimar, entristecer, querer desistir. Normal, beleza, ok. Vocês vão me ouvir isso eternamente. Não adianta. Vocês vão me ouvir, eu quero desistir. Beleza, é o meu jeito, irmãos.
Mas de uma coisa eu tenho certeza: eu nunca vou desistir de Jesus. Eu nunca vou desistir dele, sabe por quê? Porque ele não desistiu de mim, irmãos. Apesar de eu querer desistir, apesar de eu querer largar tudo, apesar de mim, ele não desistiu. Ele continua acreditando em mim. E aqui não é uma palavra motivacional, irmãos, aqui é uma verdade para aqueles que foram justificados e entenderam que Jesus fez uma obra por causa de nós, por amor de mim e por amor de você, por amor a você. Então, irmãos, não tem porquê a gente ficar abatido, não tem porquê a gente ficar desanimado, não tem porquê a gente não ficar tentando achar um propósito para a nossa vida, irmãos. Nós já temos um propósito: revelar a glória de Deus por Samaria, Judéia e até os confins da terra. Conquista, Patagônia, Candeias, Morada dos Pássaros. Essa, irmãos, é para isso que fomos chamados. Essa é a nossa vocação. Por isso, não permita, irmãos, de forma nenhuma, viver abatido. Não se permita. Se você está se sentindo assim, chame os irmãos, peça oração, vá para a Escritura, vá para a oração, mas não permita. Porque a maior arma que Satanás está usando contra nós hoje é nós mesmos. A guerra que a gente precisa vencer hoje é aqui, ó. São as nossas crenças. Mas nós só vamos conseguir vencer isso através de Jesus. Nós só vamos conseguir vencer isso através das verdades, através do Evangelho. Vamos ficar de pé?